Então está aqui, qualquer um está ministrando, ele fala amém, porque ele entende que Cristo é o amém, Cristo é o sim. Um dos nomes de Deus é amém, o nome de Jesus é amém. A Bíblia diz que ele é o amém lá em Apocalipse. A Bíblia diz que também ele é o sim. Então você pode falar sim, Deus. Você não quer falar amém? Porque às vezes você está meio aí com vergonha. Fala sim, Deus, eu creio. Vai falando dentro de você e vai aumentando a sua frequência, amém? Aleluias. Eu queria ministrar hoje sobre Romanos capítulo 5. Queria que você abrisse a sua Bíblia. Nós vamos abrir e você vai pegar os textos. Abra o seu telemóvel, quem trouxe Bíblia física, mas eu queria que você acompanhasse na sua Bíblia. É palavra de Deus. Paulo, ele vai ser alguém que ele vai ministrar sobre a graça do Senhor. Nós temos Pedro, João. Se o João soubesse que fizeram com a festa dele, eu acho que ele ficaria chateado. O dia de São João fizeram tanta coisa assim, ele falava, meu Deus do céu, fizeram tantos fogos, mas glória a Deus. E aí, Paulo, ele é um dos maiores ministradores da graça de Deus, e ele vai ministrar sobre os 5 muito mais. Nós precisamos conhecer o Deus do muito mais. Nós não podemos ficar no Deus que pune, que está chateado, que está irado com você, com o Deus que está completamente chateado, que não quer te abençoar. Você vai entender que tudo que Jesus veio fazer, Ele fez muito mais. Então deram 5 pães e 2 peixes para Jesus. Ele liberou, quantos cestos cheios? 12 cestos cheios. Então Ele alimentou uma grande multidão, e além de alimentar uma grande multidão, 12 cestos cheios foram liberados. Você vai perceber o Senhor ainda no casamento. O casamento já tinha acabado o vinho já tinha terminado, o vinho já tinha sido completamente colocado já de lado. Cadê o vinho? Acabou o vinho. Ele pega as talhas, essas 6 talhas, ele transforma no melhor barca velha que já existiu em toda Portugal. Talvez você não conheça vinho, é um dos vinhos mais caros, o Peramanca. Talvez seja você entender que é um dos vinhos mais caros. Ele transforma mais ou menos 120 litros cada talha, multiplica por 6, para você ter uma ideia. Os melhores vinhos é distribuído, então ele é Deus do muito mais. Quantos aqui entendem isso? Amém? Então você vai entender que as pessoas e você foi chamado para o muito mais de Deus. Os irmãos perdem a oportunidade, é profético isso. Fala, eu fui chamado para o muito mais de Deus. Quantos creem nisso? Aleluia. Então você vai entender que quando eles foram pescar, alguém já foi pescar e não pegou nada. Ontem aconteceu isso. Os pescadores aqui de beira de rio não pegaram nada. Mas Jesus, quando eles foram pescar com Jesus encheu 2 grandes barcos, 3 grandes barcos. Ele encheu com 153 grandes peixes. Eu fico imaginando os tucunarés. Quem aqui é de Manaus? Imagina 153 grandes peixes tucunarés enchendo o barco quase ia afundar. Então Deus é o Deus de muito mais. No seu trabalho, em o que você fizer, onde você convidar o Senhor, Ele entra com você no seu casamento, na sua vida, em todas as áreas. Alguém crê nisso ou não? Então fala assim, naquilo que eu peço, naquilo que eu penso, Deus faz muito mais. Fala glória a Deus. Pastor, é muito bom nós começarmos a nossa semana assim. Então, quanto mais nós conhecemos o Senhor do muito mais, nós saímos da escassez, nós saímos daquele evangelho que é um evangelho escasso, que é um evangelho que fala que Deus não tem nada para nos dar. Deus tem muito além para te dar. Deus tem algo muito mais poderoso do que imaginamos ou que pensamos, amém? Então, a Escritura diz a respeito dele, nós seremos capazes de receber. Tudo que Deus diz na Escritura a respeito de Jesus, você vivendo todos os seus dias, que você vai viver até 100 anos aqui, você não vai conseguir viver o que Ele é capaz e muito mais para fazer sobre você e sobre a tua casa. O problema é que a gente entra no meio da história, e aí quando a gente entra no meio da história, a gente atrapalha um pouquinho o que Deus tem para fazer. Mas eu creio que o Senhor está com você, amém? Então eu creio que você será um canal de Deus, mesmo estreito, para grandes bênçãos nessa terra. Quantos creem nisso?
Você será alguém chamado com um grande reservatório de grandes bênçãos. Você crê nisso? O Senhor está preparando a sua família e a sua casa para um grande reservatório de grandes bênçãos que serão liberadas nessa terra. Quantos creem nisso? Seu casamento, sua família, seus filhos são reservatórios de grandes bênçãos em nome do Senhor Jesus. Fala glória a Deus. Então eu quero que você aumente a consciência, aumenta a sua consciência da presença do Pai. Tem gente que tem consciência do capiroto, vocês já viram? Tem gente que tem consciência. E aí eu vou falar com a pessoa, falar, o inimigo, você viu o inimigo, pastor? Fala, o inimigo? Cadê o inimigo? Eu não estou vendo. Às vezes meus próprios inimigos, da própria igreja eu não vejo. Tem gente que divide a igreja e eu não consigo ver. Ó, imagina isso. Pastor, você é tolo. Eu falo, não é verdade, talvez eu seja. Mas eu não quero ficar vendo o inimigo, não quero entender dessa forma. Nós precisamos entender, tem gente que consegue ver os capirotos. E consegue ver, pastor, eu vi, achei. Olha lá, aquele daquele lado, aquele daquele lado. Deixa eu dizer para você, tenha consciência maior que quem é maior é o que está em você. Não é aquele que está no mundo. Cuidado para você não ficar vendo. Como minha mãe dizia, era pelo em ovo, é isso? É isso? Pelo em ovo, é isso? Chifre na cabeça do cavalo, achar unicórnio, você não acha unicórnio. E às vezes você quer achar essas coisas, mas eu quero que você tenha consciência da presença do Pai e do Senhor Jesus Cristo na sua vida. Fala, eu tenho consciência de que maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. Presta atenção nisso. Maior é o que está em você do que aquele que está lá fora. Maior é aquele que começou uma boa obra e ele vai completar. Tenha consciência disso, irmão. Mesmo que a sua semana foi difícil, mesmo que o rabo do cão ficou enroscado, mesmo que você bateu o carro, que está passando por tribulações ou aflições, maior é o que está com você do que aquele que está no mundo. Todas as coisas concorrerão para o bem daqueles que amam a Deus. Forcei a voz. Essa semana passei. Então vamos começar. Então 5 muito mais de Romanos 5. Vamos lá? 5 muito mais de Romanos 5. Vamos lá? Vamos ler? Romanos capítulo 5, versículo 8 e 9. Aponta aí na sua Bíblia os 5 muito mais. O primeiro deles está aqui. Nós lemos a semana passada e nós continuamos falando sobre isso, amém? Olha o que diz, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Jesus ou Cristo morrido por nós ainda pecadores. Isso é extremamente importante, irmãos. Se alguém morre por você, quando você já não tinha o valor, porque você foi concebido em pecado sua mãe fez você nascer. Nós sabemos, alguém conhece pé de manga? Mesmo que ele não tinha dado manga nenhuma. Você conhece quem é do Nordeste, conhece um cajueiro? Sim ou não? Sem ele ter dado caju. Nós entendemos que quando o seu filho nasce, você nasce do ventre materno, você já é um pé de pecadeiro. A Bíblia diz que mesmo você sendo pecador, a Bíblia diz que ainda você pecador, Jesus morre por você na cruz do Calvário. Quantos creem nisso? E aí ele fala, muito importante no versículo 9, que ele complementa isso. Então olha o que ele diz no verso 9. Logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue. Então ele fala assim, se aconteceu dele te amar, e ele provou que ele te ama, será que muito mais agora, você estando nele? Os irmãos entendem isso? Isso é tão poderoso para nós vivermos isso, nós acreditarmos nos muito mais de Deus. Então, enquanto você era pecador, se Ele fez algo por você, muito mais agora que você é justiça de Deus. Você nasceu de novo, e você não nasceu de novo por causa de você, você nasceu de novo por causa dEle. Ele é quem te fez nascer de novo. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você, nós não conseguimos encontrar Deus. Eu não consigo encontrar Deus, foi Deus que me encontrou.
é Deus quem me acha, é Deus quem vem comigo, é Deus que consegue. E ele diz o seguinte, olha lá, logo muito mais agora, sendo justificados pelo sangue. Quantos aqui entendem que o sangue de Jesus está sobre a tua vida? Mas pastor, o que o sangue faz? O sangue purifica você da consciência morta do pecado, consciência morta de situações que você não está vivendo, consciência morta às vezes de coisas que não deram certo. Então ele fala, esquecendo das coisas que para trás ficam por causa do sangue, eu prossigo para o alvo que é Jesus. Então nós estamos em Cristo, amém? Olha o que ele diz, pelo seu sangue seremos por ele salvos da ira. Que ira? Ira de Deus. Deus não está irado com você, irmãos, cuidado com isso. A ira de Deus um dia virá, mas Deus não está irado. Cuidado, irmãos, começaram a falar que Deus estava irado com o Rio Grande do Sul. Irmãos, você precisa entender uma coisa, toda vez que Deus ficou irado, Ele salvou o seu povo. Toda vez que teve ira, Ele salvou o seu povo. Toda vez. Então você vai ver as manifestações do dilúvio, Ele salva sempre uma geração, Ele salva a igreja. E nessa situação do Rio Grande do Sul, todos foram juntos. Os irmãos estão entendendo que Deus não está irado, mas muito mais é por causa da aflição, por causa de governos, por causa de política, por causa do ego dos homens. Percebe que as coisas acontecem por causa disso. Então eu quero dizer para você, de uma vez por todas, se começar a você ter uma semana de tribulação e de aflição, fala assim, Deus, o Senhor não está irado comigo, por causa do seu Filho Jesus Cristo. Se você começar a ter às vezes uma semana muito mais difícil, pense no amor que Deus tem para você, no muito mais de Deus sobre a tua casa. Talvez você tenha isso, quantos aqui entendem isso? Então, quanto Cristo morreu por nós, quando ainda éramos pecadores, alguns pensam que o Senhor morreu pelas pessoas boas, Ele morreu por toda a humanidade. O grande problema é da pessoa que não aceita Jesus, é que ela está desprezando esse amor. Serão julgados por causa disso. As pessoas serão julgadas por não aceitarem Jesus, por não reconhecerem Jesus como Senhor e Salvador. Elas vão estar debaixo da ira. A ira virá no final, e virá uma ira sobre todos aqueles que estão debaixo de condenação, por conta de não aceitar Jesus, amém? Então o nosso Deus demonstrou seu amor por nós, Ele fez isso quando éramos ainda pecadores. Ele diz agora muito mais que nós somos filhos. Fala assim, eu sou filho, você é filho, nós somos filhos, muito mais agora. Pastor, eu estou cansado disso. O problema é que você acostuma com essas coisas, e você precisa acostumar em ser muito mais abençoado. Fala assim, Deus está muito mais comigo agora do que antigamente. Os irmãos entendem isso ou não? A cada dia Deus está mais com você do que comigo. Então, a segunda coisa que um crente precisa entender aqui, que nós precisamos perceber, é que a primeira coisa, eu fui salvo do inferno. Fala assim, eu fui salvo do inferno. Ponto final. O inferno não é mais o seu lugar. Lembra em Colossenses que ele diz o seguinte, eu fui tirado, transportado de um império de trevas. Eu não estou mais no império de trevas. O Senhor trevoso não faz mais parte da minha vida. Eu não tenho o Senhor trevoso que fica me amedrontando o tempo todo. Eu não tenho alguém que fica me colocando medo, né? Eu não sei na sua época, quem é da época do sítio do Pica-Pau Amarelo aqui? Vocês lembram da época? Lembram dessa época? Quem é dessa época sabe, quem não percebe, como é que era? Tinha a cuca. A cuca, eu ficava com medo da cuca. Alguém já teve medo da cuca? Medo da cuca era um jacaré vestido com a coisa que ela balançava aquele rabo de um lado para o outro e ficava, cuidado, que a cuca te pega dali, te pega dali. Tem irmãos que ficam esperando Deus te pegar por causa do seu pecado. Fala, agora Deus me pega. Uma vez eu encontrei com um irmão que ele ficou esperando Deus pegar ele. Eu falei, pastor, eu estou esperando Deus me pegar porque eu aprontei. Eu falei, está esperando? Ele vai me pegar. Eu falei, meu Deus, Deus está querendo te amar. E no final, Deus não pegou ele, porque ele estava no final do ano, e ele esperou um ano todo Deus pegar ele por causa do pecado dele. Você imagina que condenação e que culpa? Alguém ficar o ano todo falando, olha, vai me pegar, é agora. Agora vai me pegar. Agora vai vir. Isso é tratamento de Deus. Mas tem gente que vive assim.
Os irmãos entendem? O tempo todo debaixo de condenação, de culpa e acusação. Vai pegar agora, agora vem, agora ele pegou, agora ele me achou no meu pecado. Deixa eu dizer para você, Deus não te acha mais fora de Cristo Jesus. Não te acha, você agora é alguém que faz parte e aceitou e foi batizado na morte e na ressurreição de Jesus. Esse é o Evangelho, pelo amor de Deus. Você nasceu de novo, foi batizado na morte e na ressurreição de Cristo. Quem está perto de você é Deus. Tem anjos acampados ao seu redor, livrando você do mal o tempo todo. É isso que Deus disse. Os irmãos entendem isso ou não? Bem, faz um favor para mim, abre a Bíblia ali, a versão mensagem, fazendo um favor, no Salmo 91. Os irmãos, às vezes, irmãos, pega esse salmo aqui, pega o código desse salmo aqui para mim, pega o código, bate palma ao contrário, mas você vai entender aqui, amém? É só brincar com os irmãos. Pega a senha. Eu já estou na fila, nem na fila eu estou mais, já passei na frente, estou na sala VIP. Very important. Cabeça de abóbora, vamos embora. Olha o que diz aqui, vamos lá. Dizia um pastor nosso, fala que é very important. Olha lá. Olha que isso aqui, ó. Você que senta na presença do Deus Altíssimo. Irmão, você está sentado na presença do Deus Altíssimo o tempo todo. Você acorda e deita na presença do Deus Altíssimo. Você foi batizado. Quer dizer, você foi batizado nessa obra. Ele está dizendo, ó, você que senta na presença do Deus Altíssimo e passa a noite à sombra do Todo-Poderoso. O que é a sombra? A sombra te esconde. Então, às vezes, alguém está querendo te pegar, você vai para a sombra, esconde ali, para que o pecado não pegue você, para que as situações difíceis não peguem você. Você está debaixo da sombra. Os irmãos estão junto comigo? Amém? Olha o que ele diz ainda. Ele diz assim: Deus, tu és o meu refúgio. Irmãos, é muito bom você ter um lugar para se refugiar. Eu lembro que eu tinha a casa da minha avó para refugiar. Alguém já teve assim uma casa para você se refugiar? Quando as coisas esquentavam na minha casa, eu ia para a casa da minha avó. Ela já sabia que alguma coisa tinha acontecido. É bom você ter um lugar de refúgio, um lugar de socorro, um lugar que você está diante do Senhor. Olha o que ele diz ainda, amém? Diga assim, olha, confio em ti, estou seguro. Quantos confiam em Deus? Confia em Deus, você está seguro. A segurança não está no que você faz, a segurança está no que Ele fez. Os irmãos entendem isso? Olha que poderoso isso. Olha o que ele diz, isso mesmo, ele protege você das armadilhas e o defende de perigos mortais. Irmão, você sabe que você foi livre de perigos mortais? Não, eu não tive acidente porque eu conduzo bem. Que benção que você conduz bem, conduza mesmo, mas você foi livre. Você viu os anjos que você que andou de avião, que estava com medo de andar de avião, tinha lá 4 anjos lá sentados nas asas do avião e trazendo você para cá e levando você para lá. Os irmãos entendem que tem anjos que estão com você que viaja de um lado para o outro, amém? Os irmãos vêm de Espinho, os irmãos estão vindo lá de Valença, e você vai perceber que o Senhor está acampado. Não, é que eu sou um bom motorista. Irmãos, é o Senhor que está com você, é o Senhor quem te protege. Você não consegue nada de você mesmo. Não, é que eu fiz uma revisão no carro. Faz tudo isso. Faça revisão no carro, seja um bom condutor, mas o Senhor é quem está com você. Os irmãos entendem, percebe isso? Aleluia, se eu não me engano, esse salmo é de Moisés, não é? Salmo 91. Olha o que ele diz ainda, aleluia. Olha, ele diz, eles evitarão que você seja ferido. Não vai ter ferida. Olha o que nós estamos falando do poder do muito mais de Deus. Os irmãos percebem isso? Não. Olha lá, não precisa ter medo de nada, nem de assaltos à noite. Às vezes fica escuro. Os irmãos já tiveram escuridão na vida? Às vezes fica escuro, parece que não tem mais ninguém com você. À noite, às vezes, parece que vem enfermidades, elas ficam piores à noite. Não sei por que pior, mas parece que está mais difícil.
Mas o Senhor está dizendo: olha, eu vou estar com você. Ele está dizendo que Ele vai estar com você. Nem flechas que voem de dia. Às vezes você está andando, vem aquele dardo inflamado do maligno, dizendo para você: você vai morrer. Alguém já teve isso ou não? Alguma coisa vai acontecer. Ontem quiseram me matar, procura vivo ou morto. Colocaram um cartaz aí, eu falei: já me mataram. Me procuraram vivo ou morto. Eu falei: meu Deus. E ele fala assim: nem doença que ronda pela escuridão. Às vezes você foi acometido de algo, às vezes um diagnóstico. O Senhor está dizendo: eu estou com você. Há muito mais de Deus. Os irmãos percebem quanto da graça? Nem o desastre que irrompe ao meio-dia, ainda que outros morram à sua volta, caiam por todos os lados, você não sofrerá nenhum arranhão. Mas porque você é melhor? Não, porque você fez do seu Deus o seu refúgio, o seu socorro. Ele é o seu Deus. Quantos aqui entendem nisso? Amém? Então esse aqui é o primeiro muito mais de Deus. Fala glória a Deus. Segundo, muito mais de Deus. Vamos lá ler o texto? Só mudar o versículo, Romanos 5:10. Olha o que ele diz. Mais um muito mais, são 5 só, para você não ficar angustiado aí. Olha lá, olha o que ele diz: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, fala muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Isso é muito importante, irmão. A gente acha que salvação é só o período da gente ser salvo do nosso espírito, mas salvação é na nossa alma. Eu preciso ser salvo na minha alma. Às vezes o dia é angustiado, o dia está difícil, às vezes eu mesmo sou o meu pior inimigo, porque eu começo a declarar coisas que não deveriam, e a minha alma precisa ser salva, e eu preciso entender o seguinte: Deus está comigo, Ele não me abandonou, Ele não me deixou, Ele não se desviou do caminho que Ele tem me colocado, amém? Então Deus enviou o seu Filho para morrer pelos seus inimigos. Todos nós éramos inimigos de Deus. Pastor, eu não era, eu nasci em berço esplêndido, minha casa era sangue azul. Não é não, irmãos, eu vou falar para você, todos nós éramos inimigos de Deus. A Bíblia nunca fala de Deus ser reconciliado conosco, mas fala do homem ser reconciliado com Deus. Deus sempre procurou, talvez Ele procurou seus antepassados, seus tataravós, seus bisavós, trisavós, e não encontrou, mas encontrou você. Os irmãos entendem isso? Os irmãos percebem? Então Ele vem procurando de geração em geração e encontrou você. E aí, você agora continua com a fé. Então você agora não é inimigo de Deus. Deus não é teu inimigo. Quantas vezes já pensaram que Deus estava contra você? Só eu? O que você faz quando Deus é contra você? Tem alguma coisa para fazer? Irmãos, uma coisa é você ter às vezes um país contra você, que já é uma coisa grande. Agora ter Deus contra você, meu irmão, alguém pode orar para isso? Será que alguém pode parar Deus? Imagina, então você não é mais inimigo de Deus. A Bíblia chama você de amigo. Nós somos amigos de Deus por causa de Cristo. Os irmãos estão junto comigo? Então você precisa entender que Deus está com você. Uma vez que fomos reconciliados, muito mais agora, fomos reconciliados, seremos salvos pela vida de Deus. Está escrito aqui, não é pela sua vida. A vida de Cristo nessa terra foi muito poderosa, irmãos. A vida que Jesus liberou para nós foi poderosa sobre você. Então não é na tua vida que você tem alguma coisa, é pela vida de Deus. A vida que eu agora vivo, Paulo disse, vivo pela fé no Filho de Deus. Então tem uma vida que é a vida do Filho, não é a sua vida. Então tem uma fé que é a fé do Filho. Jesus teve fé suficiente para salvar você, para reconciliar você, para trazer você de volta. Isso é muito importante, irmãos, extremamente importante. Quantos estão comigo? Amém? Então é uma graça, presta atenção, desproporcional. Então você vai entender que Deus é superior, você é inferior. Eu e você, irmãos, não temos o tamanho de fé, mas Ele pede uma fé sua do tamanho de qual? Qual o tamanho?
Aí ele pede uma grande fé. Porque hoje acontece no mundo, as pessoas têm fé pela fé. Você já percebeu que você fala, não, a pessoa tem muita fé. Aí você vai, tem fé em quê? Fé pela fé. E aí, fé pela fé, irmãos, não vai sobreviver, vai passar. Quando vier a tempestade, passa. E Deus está falando para você, ó, a fé que você tem que ter, é que tem um Deus muito maior, muito superior, grandioso. Irmãos, presta atenção nisso. Qual o tamanho de Deus para você? Qual o tamanho de Deus que a Bíblia fala? Isso é importante demais. Ele pega, irmãos, os oceanos. Alguém já entrou no mar aqui? Você entrou no mar, nem no oceano você entrou no oceano consequentemente. Mas ele pega na palma das mãos todos os oceanos da terra. Irmãos, ele deu um nome para todas as estrelas. Todas as estrelas ele tem pelo nome, ele tem certinho tudo aquilo ali. Tudo é sustentado pela palavra. Uma palavra que Deus não sustente, o universo colapsa. Tudo. E as pessoas falam que elas conseguem. Está lá a China querendo fazer uma barragem que está mudando o eixo da Terra. Você acha que Deus não está no controle disso, irmãos? Você acha que o homem pode fazer alguma coisa para tentar destruir Deus? Esse é o grande problema. É que às vezes nós entendemos e nos tornamos inimigos de Deus pela nossa forma de estar. Você tem que entender que você depende dele. Ele não depende de você em nada. Ele pega na palma das mãos todos os oceanos. Tudo ele sustenta na palma das mãos. Tudo. Outra coisa que ele faz, ele pega a terra e os planetas como estrada dos pés. Você tem noção disso? Ele sustenta, ele caminha dessa forma. Olha o tamanho de Deus. Olha o tamanho dele. Olha a grandiosidade dele. E você tem um amigo desse, poderoso demais. Irmãos. Amém? Às vezes acontece com você. Tem um sobrinho, o nome dele é Gustavo. E um dia ele perguntou para o pai dele. Fala, pai, qual que é o maior super-herói do planeta? Hulk. Homem-Aranha, pai. Porque eu quero ser o maior. Qual foi o maior? O senhor fala qual é o maior, eu vou ser. Qual que é o mais poderoso? Qual que tem mais poder? O Superman? Super-Homem? Aí o pai dele ficou olhando para ele e falou, não, tem um melhor e maior que todos esses. Ele ficou esperando, o menino. Falou, Jesus Cristo. Falou, pai, ele tem poder de ressuscitar morto, filho. Ele tem poder de multiplicar pão, ele tem poder de movimentar céus e terra, ele tem poder de estar nos lugares, a palavra dele liberada cura alguém. Ele falou, nossa, pai, então ele vai ser meu super-herói. Eu falei, os irmãos entendem? Às vezes você passa uma noção de você ter um amigo que ele é super-herói. Ele é quem faz, Ele é quem vence, Ele é quem escala as montanhas, Ele é quem pisa nas montanhas, Ele é quem passa por tribulações, Ele que vem só para te encontrar, só para te achar. Às vezes adensa as trevas, o inimigo tenta te cercar, Ele expulsa todos eles, Ele penetra na escuridão, Ele tem poder de olhar para você enquanto ninguém está olhando, Ele é poderoso. Os irmãos entendem isso ou não? Irmãos, é desproporcional. Super-homem é fichinha. Homem-aranha, fichinha. Ele é poderoso. Os irmãos entendem isso? Pastor, eu estou acostumado, mas presta atenção. Nós precisamos depois praticar essa fé durante a semana. E o terceiro, muito mais. Romanos 5,15. Olha o que diz o texto. Romanos 5,15. Todavia, não é assim o dom gratuito como ofensa. Porque se pela ofensa de um só, quem que é um só que ofendeu Deus? Adão. Muito bem, os irmãos estão afiados aqui, já escutaram essa palavra. Então, olha lá, pela ofensa de um só, Adão ofendeu Deus. Por quê? Porque ele não acreditou em Deus. Deus falou, mas falou nada, você está meio mudado. E ele ofende Deus. Pela ofensa de um só, o que aconteceu? Morreram muitos. Mas agora, olha o que diz o assim, olha o que ele diz aqui. Muito mais, fala muito mais, a graça de Deus
na minha vida, fala, a graça de Deus e o dom da justiça, pela graça de um só homem. Quem é um só homem? É o segundo Adão. O homem tentou e achou que conseguisse. Eu não sei se você já entrou em algum lugar aqui e falava, graças a Deus. A pessoa fala assim, graças a Deus não, graças a mim. Alguém já teve isso ou não? Amém? Estava no ginásio, logo quando cheguei, falou assim, graças a Deus você entrou na universidade, você passou de ano, graças a Deus não, se eu não tivesse feito, estudado, não teríamos passado. Eu falei, você acha que é você o comedor de feijão e soltador de bufas? Quem come feijão tem que soltar a bufa depois, né? O comedor de feijão acha que consegue. E aí, irmãos, Deus está falando aqui, muito importante, se o erro veio por um só agora, veio o dom da justiça pela graça, o poder de Deus em Cristo Jesus. Ele está dizendo muito mais, pela graça de Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Falei, eu tenho abundância na minha vida, eu tenho muito mais na minha vida, muito mais na minha casa. Irmãos, isso é tão poderoso, isso é importante demais você saber, pelo menos esses 5, muito mais. Você já sabe 3, vamos para o último aqui, para o quarto, o penúltimo. Olha o que ele diz ainda aqui para nós, o quarto, se pela ofensa de um só, está lá em Romanos 5,17, olha o que ele diz, esse eu acho que é um dos mais importantes, que eu mais gosto dele, olha, se pela ofensa de um só, e por meio de um só, reinou a morte. Irmãos, deixa eu dizer para você, somente nascendo nesse planeta, a pessoa já morre. Para nós não está destinado à morte, para nós está destinado à vida eterna. Isso é poderoso, porque para muitos acham que morreu, acabou. Para nós não, para nós está destinado à vida eterna. Esses dias um amigo muito amado, um pastor lá do Brasil, perdeu a mãe ontem de manhã. Ele ligou, né, foi uma coisa repentina, algo muito difícil, mas uma coisa é certa, ela está salva. Essa é a certeza nossa. Há salvação para nós, há destino, nós sabemos que nós não estamos perdidos. Às vezes as pessoas vão para velórios, você vê a diferença nos velórios, pessoas que sabem que acabou ali. A maioria das pessoas fala, acabou aqui. Para nós não acaba ali, ali é só o início de uma vida eterna, de algo poderoso da parte de Deus. Por isso que o Senhor está nos colocando. Reinou a morte, muitas vezes, antepassados da sua família reinou a morte. Irmãos, não é isso ou não? Quantos já foram em bancarrota, falaram, o meu bisavô foi muito rico? Quem já teve isso aqui? O meu tataravô teve fazenda, sempre aquelas histórias, alguém teve isso? Não, não teve, eu também não tive, mas eu não sei quem foi dono, não sei de onde. Tem outro que falou, meu avô era dono de usina de açúcar, e vem aquela, achando que o negócio está bom, mas reinou a morte. E aí você agora, com uma nova família, Deus encontra você, muito mais os que recebem a abundância da graça. Irmãos, a graça de Deus, ela é abundante sobre a tua vida. Ela te cerca por diante, por detrás, na frente e atrás. A abundância da graça e o dom da justiça. O que é dom? O que é dom, irmãos? Presente. É algo que eu recebo. E às vezes tem gente que quer pagar por isso. Você já deu presente para alguém? Ele queria pagar por aquilo? Você vai dar o presente para ele e fala, quanto eu te devo? Fala, fica quieto, você não deve nada, já foi pago, é abundância de graça, e dom da justiça, não tem a ver com você, tem a ver com Jesus. Por isso que a fé é só em Cristo, não tem a ver com você. E aí você quer pagar e trazer novamente algo que Jesus já pagou e já fez. Faça isso não, é dom, é presente. Ele fala, abundou a graça, reinarão em vida. As pessoas confundem isso aqui, falam, eu vou reinar, mas a sua fé reina quando você tem fé em Cristo.
Pastor, como é que é a fé em Cristo? Tudo que você fizer é a partir dele, por meio dele e vem dele. Ele é o originador da tua fé. É que você acha que você consegue fazer sua fé. Os irmãos já passaram por alguma dificuldade, por algum problema? Qual a primeira coisa que você faz? Você sai fazendo alguma coisa. Sim ou não? E você, em vez de parar diante do Senhor, fala: Senhor, para onde eu devo ir? Deus vai surgir algo no teu coração, mesmo que seja um grão de mostarda. Aquela pequena fé vai começar a desdobrar até chegar numa árvore. Os irmãos estão entendendo o que eu quero dizer? Mas às vezes as pessoas saem fazendo. Você sai fazendo, às vezes baseado na fé pela fé. Fé pela fé vai levar você a naufragar. Agora, a fé baseada em Cristo Jesus, na abundante graça e no dom da justiça que vem dele, vão fazer você deslanchar. Porque o final disso tudo é crescimento. Porque você vai conseguir ver Jesus. Mas na fé pela fé você não consegue ver Cristo. Esse é o grande problema que acontece conosco. Então, a fé tem que ter Jesus no centro. Os irmãos estão junto comigo? Então, você precisa entender que nós ofendemos Deus quando nós queremos pagar algo que Ele já fez. Não dá para fazer isso. Deus se ofende o momento que você quer pagar com alguma coisa que você faça aqui na terra, que consiga pagar o que Ele fez por você. Nunca você vai conseguir. Nunca vai ter isso sobre a tua vida. Nunca você vai conseguir pagar a Deus em nada. É só recebe. Recebe. Irmãos, um dos maiores segredos da vida cristã é saber receber Deus, é saber estar com Ele, é saber perceber onde Ele está, receber dom, receber a abundância da graça, receber. As pessoas não entendem. Pastor, como é que eu faço? Eu peço. É só você aprender a pedir e receber. Isso é muito importante, a nível do muito mais. Ai, pastor, eu não tenho o que fazer? Eu já estou fazendo. Irmãos, quando eu peço algo, quando você já não é mais, presta atenção, egocêntrico, mas altruísta, você pede para você ou pede pelo outro? Você não está fazendo algo? Os irmãos entendem isso? Então, todo dom que você tem agora, você serve para você e para servir outras pessoas. Irmãos, quem tem Jesus como centro da sua vida, já não fica pensando mais em si, mas pensa no outro. Pensa na situação. Os irmãos entendem o que eu quero dizer ou não? Você pensa nas pessoas que ninguém pensou, que ninguém esteve do seu lado. Os irmãos percebem que é assim que acontece no nosso meio? Então a palavra de Deus diz claramente que a justiça é um dom, não tem nada a ver com o nosso bom comportamento. Mas foi assim que sua mãe te deu as coisas, não foi? Se portar-se bem, terá, se não portar-se, não terá. Será que Deus faz assim também? Ainda bem, né? Eu estava... Irmãos, entendem isso, pastor? Isso confronta muito, confronta mesmo, porque é dom. Se Ele fala que Ele vai dar, Deus poderia falar que Ele não ia dar, mas se Deus falou que Ele dá, é porque Ele não pode voltar atrás no que Ele falou que Ele ia te dar, porque senão Ele se tornaria mentiroso, e Deus não é mentiroso, seja todo homem mentiroso, e Deus verdadeiro. Se Ele falou que Ele te dá o dom da justiça, creia que você tem o dom da justiça, porque Ele não volta atrás. Mas as pessoas hoje estão falando: será que eu portei-se bem? Agora vai. Então a maioria das pessoas fica esperando coisas ruins. Quando você briga no seu casamento, alguém já brigou no casamento? Acho que ninguém aqui. Alguém já teve? Glória a Deus, só tem 2 pessoas. É a igreja santa, imaculada. Como é que você faz? O que você fica esperando? O que você fica esperando? Hã? Ela não vai falar comigo agora. Portei-me mal. À noite eu vou dormir no sofá. Não vai ter nada. As coisas estão difíceis. Agora eu vou fechar minha cara. Muitas pessoas acham que Deus já fechou a cara para você porque não está acontecendo o que você quer. Deus não faz isso. Os irmãos estão junto comigo ou não? Então, infelizmente, muitos crentes vivem debaixo de depressão, angústia, opressão maligna, sem alívio e descanso.
sem alívio e descanso. Eu consigo, irmãos, eu tenho viajado a alguns lugares aqui na Europa e até no Brasil, as pessoas estão opressas, porque você vai falar com elas, vai falar assim, um maligno, olha lá, estão angustiadas, pessoas angustiadas, irmãos. Tem pastores aqui, angustiados, aflitos, abatidos. Eu já vi muito pastor, e aí começa a fazer muitas coisas por causa dessa angústia, dessa depressão. Às vezes você chega no lugar, os irmãos estão angustiados, abatidos e aflitos, porque colocaram obrigações que têm que ser feitas, que as coisas não funcionam desse jeito, eles não são aliviados. Presta atenção, uma vez que você entende que você não entra no descanso, a abundância da graça e o dom da justiça, eles falharam na tua vida. Se isso não tem reinado, é porque fala alguma coisa está em defeito, e não é com Deus, é com você às vezes, que não crê nisso. A sua fé tem que acreditar, Deus abundou a sua graça para me encontrar. Sobre os problemas que eu estou vivendo, a abundância de graça. Sobre situações e tribulações que às vezes eu estou, a abundância de graça. E ele fala, tem um dom da justiça. Você não é justo porque você pratica a justiça. Você é justo porque você acredita em alguém que é justo diante do Senhor. Os irmãos estão junto comigo ou não? Então a justificação aqui, em grego, significa ser livre de toda culpa. Eu quero que você seja livre de toda culpa. Eu quero que você ande na liberdade. Aqui estão esses 5 mais, é para você andar em liberdade. Às vezes você entendendo, começar a perceber que tem liberdade para ser cristão, tem liberdade para crer em Deus, tem liberdade para você ser, para você fazer. Irmãos, presta atenção, tem liberdade até para errar no nosso meio, quando você entende que tem amor, que tem um lugar de segurança. Esse é o lugar de segurança, essa abundância da graça e o dom da justiça é o lugar onde você errou, para você não ficar condenado, acusado e culpado pelo maligno. Tem muita gente que não entende isso. Nós estávamos na nossa reunião de liderança, tinha um rapaz que ele não era para vir, veio, não era mais, depois ele entendeu que ele era, veio também, na reunião de liderança, e nós tivemos um momento tão ímpar nessa reunião, foi um momento tão poderoso, de unção, de graça, de presença, da abundância da graça e o dom da justiça, e permeou o espaço, permeou o ambiente. Ele estava condenado, acusado e culpado, por causa de práticas que ele teve. Ele falou, você tem espaço para mim? Eu falei, sempre vai ter. Sempre existe espaço aonde tem a abundância da graça e o dom da justiça. Amém? O problema é que quando nós caímos em algum pecado, imediatamente recebemos condenação do diabo. E a questão para você tirar alguém da condenação do diabo, não é você acusando e fazendo a segunda voz do advogado do diabo, tentando destruir a vida da pessoa. Não faça isso. Tira a pessoa da identidade que o diabo vai querer lançar sobre ela. Presta atenção nisso. Você não é mais pecador. Presta atenção nisso. Você não é porque você faz pizza que você é pizzaiolo. Uma vez por todas, Deus resolveu a questão do pecado. Se você praticou o pecado, é hora de você levantar, pedir perdão e continuar em frente. E não opresso, e não completamente opresso. As pessoas às vezes ficam debaixo disso por tempos e tempos e tempos e tempos, debaixo dessa angústia, e ficam lá causando culpa, condenação, falam, eu não estou sendo bom, eu podia ser melhor, eu podia melhorar aqui, eu podia melhorar ali. Deixa eu dizer para você, olhe para aquele que é o melhor, olhe para aquele que é Cristo, olhe para aquele que venceu, olhe para aquele que foi até o final. Nós precisamos olhar para Jesus, porque toda vez que você olha para você, você vai cair. Toda vez que você fica olhando para você, você não consegue avançar no seu casamento. Toda vez que você olha para as culpas dos outros, você não consegue avançar. Para de olhar para você, olha para Jesus. Os irmãos estão junto comigo ou não? E o Senhor está dizendo para você, presta atenção, a justiça é dom, mas alguns crentes, quando pecam, presumem que precisam de 3 dias para se arrepender. Você já viu gente assim? Irmão, para o homem é assim, deixa eu dar 1 mês para se arrepender. Não é assim. Você caiu, sai logo daí. Eu falei isso, acho que eu falei à noite isso aqui. Teve um irmão que é jovenzinho,
E às vezes tem hormônios, os irmãos estão me entendendo o que eu quero dizer? Não, tem hormônios. E ele me ligou falando do pecado. Pastor, eu caí. Eu falei, Deus não está mais comigo. Eu falei, e agora? O que eu faço, pastor? Quantos Pai Nosso, quantas Ave Maria, quantos crê Deus Pai, que eu tenho que orar? Ele confessando o pecado, irmãos, angustiado, abatido, triste. Os irmãos já tiveram isso? Não, colocando, o irmão estava ali confessando o pecado dele. Pastor, e agora? Já é a 10ª vez que eu caio esse mês. Eu falei, o negócio está feio. A coisa está feia, a coisa está preta. E ele cada vez mais acusado, e quanto mais ele ficava com foco no pecado, mais ele caía. Alguém já entendeu isso? Quanto mais eu falava para ele que era pecado, mais ele queria olhar no buraco da fechadura. Os irmãos, percebem isso? Se eu falava para ele, não olhe no buraco da fechadura, ele mais queria olhar no buraco da fechadura. Porque, presta atenção, a lei, ela conduz você ao pecado. O pecado, presta atenção, é a força da lei. Falou, e agora, pastor? Eu falei, vou tirar você do buraco da fechadura. Falou, para onde que eu vou olhar, pastor? Fala assim comigo, repete comigo. Ele falou, como? Ele chorando do outro lado. Eu não nasci para isso. Falei, verdade. Falei, eu não nasci, cresci para ser desse jeito. Falei, verdade. E agora não sou mais homem de Deus. Falei, você continua sendo homem de Deus. Ele falou, como, pastor? Porque você é a justiça de Deus em Cristo Jesus. Falei, repete comigo. Ele falava assim, eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. Eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. Falei, mais alto. Ele começou, eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. Falei, mais alto. E agora o que você está sentindo? Hipócrita. Falei, mas você não precisa sentir nada. Você não precisa sentir nada. Ele te faz justiça pela fé. Ou você acredita na justiça de Deus, ou você acredita no seu pecado. Se você quer acreditar no seu pecado, então fica no seu pecado. Mas Deus está falando, eu já resolvi o problema do pecado do mundo todo. Esse é o grande problema. As pessoas falam, eu já resolvi o problema do seu pecado de uma vez por todas. E quanto mais você olhar para o seu pecado, mais você vai cair nele. Mas se você tirar os seus olhos do pecado e olhar para Jesus, você começa a colocar. Aí ele me ligou depois de um mês. Pastor, vitória. Faz um mês que eu não caio. Eu falei, já começou a cair. Eu pensei comigo. Porque ele começou a olhar para ele. Ele começou a olhar para ele. Irmãos, no dia seguinte ele me liga chorando de novo. Pastor, eu caí. E agora? Eu falei, você continua sendo justiça de Deus em Cristo Jesus. Confessa comigo. Porque ele não cria. Ele tinha a força do pecado tentando atrair ele. E a força do pecado está na lei. Se eu falasse para ele não fazer, mais ele queria fazer. Tem irmão que é assim, você já viu? Fala, não faz. Não olha, não toca, não vai. Porque a lei é isso. Aí a pessoa fala assim, mas por que eu não fazer? Começa a despertar. Não, por que eu não vou fazer? Eu falei, irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Sai correndo, você faz corrida? Ele falou, não. Eu falei, então vai correr. Vai fazer maratona, vai correr a maratona dos 42. Quando der esse problema em você, você sai correndo pela rua. Sai de casa e corre. Forrest Gump. Sai correndo, não para mais. Aí ele falou para mim assim, pastor, como é que é isso? Eu só quero entender para você que Deus é maior que o seu pecado. Deus é maior do que você fez. E você não pode ficar olhando para algo errado que você fez, porque ensinaram para você, e essa é a força da lei, é você ficar olhando para você. Olha para o autor e consumador da tua fé, Cristo Jesus. Quantos aqui creem nisso? Fala glória a Deus. Quantos creem que o Senhor está com você? Fala então, vamos declarar esse texto. Pela ofensa de um só, por meio de um só, reinou a morte, muito mais, os que recebem a abundância da graça
e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, Cristo Jesus. Amém? Nós precisamos entender. Por meio de um você tem fé. A fé é Ele quem tem a autoria da tua fé, e Ele é o consumador da tua fé. Não é você não é o autor da tua fé. É por isso que eu falava para o menino, ele falou: pastor, por que eu peco? É porque você acredita no pecado é bom. E ele falou, o que é isso? Eu falei para ele, e ele falou assim para mim: pastor, por que eu caio nisso? Porque você ama cair nisso. Ele falou: é? Eu falei: é verdade. Você ama isso que você está fazendo, porque se você não gostasse, você não ia. Mas e qual o problema disso? O problema é que vai trazer morte para você, traz acusação quando você está no meio da congregação. É para você levantar a mão, você não levanta. É para você falar alguma coisa, você não consegue falar porque você está acusado o tempo todo. Esse é o grande problema do pecado. É quando você chega no meio dos irmãos, você está acusado. Aí fala assim: meu casamento. Aí tem muita gente que vem e fala assim: eu caí ontem. Em vez de ele lembrar de Cristo, no lugar que é para ele lembrar aqui, ele fica lembrando da acusação do pecado que ele fez. E nós precisamos estar aqui para lembrar de Jesus. Irmão, você já teve alguma discussão com alguém que só olhou para a cara dela, você lembrou da discussão, do que falou, do que não falou? Os irmãos já tiveram isso ou só eu? E aquilo vem como acusação, vem como condenação. E aí você não consegue ter convívio com aquela pessoa, porque você só lembra da acusação e da condenação. É assim diante de Deus. Então Deus resolveu todas as coisas, para que quando você se achegue perto dEle, você tenha liberdade para as coisas acontecerem. Mas tem muita gente que vem chorar, irmãos, porque Deus está longe, porque Deus não vem mais, porque Deus não está perto por causa do pecado. Realmente Deus abomina o pecado. Não estou falando que o pecado é certo, mas muito mais a abundância da graça e o dom da justiça é sobre a tua vida. Os irmãos percebem isso ou não? Fala glória a Deus. Vamos do último. Quantos aqui creem que Deus está com você? Você não foi abandonado, Ele não te deixou. Amém? Romanos 5:20. Olha o que diz. Vamos ler juntos? Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado. Então, pastor, eu vou pecar para a graça vir. Não, você não entendeu nada. Nós nascemos de novo, você nasceu de novo, mas os lugares onde mais abundar o pecado, mais a graça de Deus vai vir. Olha o que ele diz ainda, o próximo texto. Olha o que diz: a fim de que, como o pecado reinou pela morte, então o pecado vai trazer morte. Pastor, mas eu quero continuar. O rapaz, ele ficou ainda naquela situação por mais ou menos 1 ano. Caía e voltava, caía e voltava, caía e voltava, porque ele ainda estava consciente dele mesmo. Toda vez que você estiver consciente do pecado na tua vida, você não consegue se aproximar de Deus, porque eu tenho que estar consciente que Cristo está em mim. A minha consciência é que eu estou salvo. Os irmãos percebem isso ou não? Assim também reinasse a graça pela justiça, para a vida eterna, mediante a Cristo nosso Senhor. Então olha o que ele diz aqui para mim e para você. Ele está dizendo para você o seguinte: a graça reina sobre a tua vida. A graça está reinando pela justiça para a vida eterna. Quantos aqui estão indo para a vida eterna? Então é a graça que reina sobre você. Não é você que entende que você está reinando, o pecado está reinando. O que vai reinar sobre a tua vida é a graça. Quantos creem nisso? Você crê que o Senhor está com você? Então nós temos que ter confiança na graça e no poder de Deus, e não no poder do pecado. Enquanto você acreditar que o pecado ainda tem poder sobre a tua casa, sobre a tua família, você vai viver reinar pelo pecado. Os irmãos estão entendendo que tem força isso? Isso não tem mais força. Você foi batizado no pecado de Cristo Jesus? Não, foi batizado aonde? Na morte, quando ele resolveu o pecado, e você ressuscita com ele como nova criatura. Isso quer dizer o seguinte: você nasceu de novo.
Quem nasceu de novo já não vive mais nesse mundo. Pastor, mas eu estou aqui. Mas você não é só aqui, você é um ser espiritual, que tem uma alma e que vive nesse corpo, é a carcaça. Os irmãos percebem? É uma carcaça, irmão, ela vai envelhecendo, por mais botox que você faça, por mais cirurgião plástico que tenha, às vezes você tenta melhorar, né, uma coisa, outra altera, e não fica igual, vai envelhecer, não tem jeito. Mas presta atenção, a sua alma pode ser novinha e revigorada em Cristo Jesus. Você já viu que tem gente que às vezes tem carcaça velha, mas tem uma alma cheia da unção, cheia da graça, é alegre, se alegra com tudo, está sempre alegre. Você fala para ele, vamos subir um monte, ele fala, glória a Deus. Pastor, agora vamos descansar, ele fala, glória a Deus também. Os irmãos percebem isso ou não? Por causa do Espírito que está dentro e está borbulhando, por causa da palavra. Fala assim, justificados pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Quem colocou o texto foi bom. Quem tem dito que Deus está em paz com você? Ah, Deus está em paz comigo. Deus não está chateado comigo. Abre lá para mim Romanos 3:20. Olha o 3:20. Estamos encerrando. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei. Cuidado. Vai tentar apresentar para ele obras de lei. O que é uma obra da lei? O que o rapaz estava tentando fazer para vencer o pecado. O que ele fez? Ele rebentou o ecrã do telemóvel dele. Falei, glória a Deus, boa atitude. Mas depois teve que pagar outra. Mas ok. Mas ele começou com obras de lei. Ele tentou fazer de todo jeito. E não conseguia ficar livre do pecado. Mas olha o que acontece aqui. E ele fala o seguinte: nós não temos obras da lei. Confia em Jesus. Fala, Jesus, eu caí. Eu não consigo ficar livre disso. Fui fazendo orações com ele, trazendo ele para Jesus. É que às vezes, irmãos, nós trazemos, a pessoa está no pecado, a gente traz ela para mais condenação ainda. Porque aí acontece alguma coisa, bate o carro na semana, fala, meu pecado me achou. Irmãos, estão entendendo o que eu quero dizer? Traz ela para Jesus. Tira ela do foco da vida dela. Traz ela para Cristo. Em razão que pela lei veio o pleno conhecimento do pecado. A lei só apresenta o pecado. A lei faz isso. Mas a graça não apresenta o pecado, ela apresenta Jesus para você. Nós precisamos apresentar Jesus para as pessoas. Eu falo para você, tem gente que, irmã, tem uma irmã que apresenta Jesus para o seu marido, mas você apresenta a lei para ele. Perceba o Senhor fazendo isso. Apresenta Jesus, porque você tem uma série de cobranças que você tem no seu casamento, e às vezes as coisas não acontecem, pastor. Nós precisamos entender que pela desobediência de um só, Romanos 5:19, veio o peso, mas pela obediência de um só, veio a graça. Fala, Cristo já obedeceu no meu lugar. Então eu tenho fé que alguém já obedeceu por mim. Você tem noção que alguém já obedeceu por você? Mas que ensinaram você? O alfabeto de Deus, não ensinaram? Qual é o alfabeto de Deus? Vou falar para você, começa a falar comigo. É O-B-D-C. Não. O alfabeto de Deus é o seguinte: Jesus já obedeceu no seu lugar. Porque você não consegue obedecer a Deus. Se Ele começar a exigir tudo de você que você tem para fazer, você nem consegue. E Ele está fazendo, porque pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Assim também por meio da obediência de um só. Fala, Ele obedeceu. Queria chamar o pessoal do teclado, pessoal do louvor.